Meu nome é Geraldo Ventura. Veremos no vídeo equação exponencial e função exponencial. Aqui nós temos uma equação e aqui nós temos uma função y igual a 2 elevado a x. Esse conteúdo é estudado no primeiro ano do ensino médio. Sempre começo meus vídeos com considerações. Matemática é uma palavra do alfabeto grego que significa que será aprendido. É atribuída a Pitágoras a invenção dessa palavra, a criação dessa palavra. Matemática básica, você estuda número, que é a ideia de quantidade, aritmética, que são operações com os números pelados, né? A álgebra, não pelado eu que digo, né? 3, 1, 4 mais 1, por aí vai. Álgebra, mistura as letras com os números. Ou uma palavra, né? 6 camisas, menos 5y. E geometria quando você desenha uma figura e atribui a aritmética ou a álgebra, né? Por exemplo, o comprimento é o dobro da largura. Aqui é x, aqui é 2x, é o dobro. Eu estou falando desse canal novo, que é Geraldo Ventura, porque é um canal antigo, que tinha quase 5 milhões de visualizações, hackeou, ou seja, roubou. Era Geraldo V5. Aí eu fiz esse novo. E coloquei todos os meus vídeos que eu tinha, né? Obviamente, nesse novo canal. Ok? E esse vídeo aqui é um vídeo novo. Não vai ter lá não. Só vai ter aqui nesse canal. Essa aula será baseada na apostila que eu escrevi em 1984, junto com a Magda de Lima Frisch, né? Uma apostila para alunos de primeiro ano do segundo grau. Naquela época tinha computador, tinha nada, esse negócio era feito à mão. Tinha livro? Tinha. Só que a apostila era mais barata para os alunos da escola. Então nós produzimos essa apostila. Vai ser baseado no conteúdo da apostila. Primeiro nós vamos fazer uma revisão. O que é uma equação? É uma sentença matemática aberta expressa por uma igualdade. Ou seja, uma sentença matemática que tem o primeiro membro, que é o que fica do lado esquerdo, tem o igual e tem o segundo membro e tem a variável, que é a letra x. Primeiro membro, 2x. O igual e o segundo membro, que é o número 10. Né? Isso é uma equação. Se eu tivesse uma expressão, por exemplo, 1 mais 3 igual a 4, não é uma equação, é uma expressão aritmética. Ok? Como é que se resolve? Então, se 2x é igual a 10, o x é 10 dividido por 2. O inverso da multiplicação é a divisão. Então, x igual a 5. Essa é a raiz da equação. Obviamente, quando se resolve uma equação, é dado um conjunto universo, né? Se você não estiver entendendo, isso aqui é uma revisão, você pode pegar uma aula de equação de primeiro grau aí no meu canal, aí, ou então de qualquer outro canal. Exemplo 2. Resolva a equação universo iguais naturais. Então aqui ele deu o conjunto universo, onde tem que figurar a sua resposta. 2x igual a 3x mais 10. Passa o 3x para o primeiro membro com a operação inversa. Fica 2x menos 3x. Que é menos 1x. Menos 1x igual a 10. Só que eu não quero menos 1x. Eu quero x positivo. Eu multiplico ambos os membros por menos 1. Menos vezes menos é mais. E mais vezes menos é menos. Aí eu te pergunto, menos 10 é um número natural? Não, o número natural é 0, 1, 2, 3, só os positivos, né? Então eu resolvi, mas a solução é vazio. Porque toda equação, em geral, bem formulado o problema, é dado o universo. E essa resposta que eu encontrei, apesar de ter resolvido, não é solução, ok? Então, nem tudo na vida que você encontra é solução do problema. Eu citava para meus alunos, estou precisando de 50 mil reais para fazer uma piscina no meu sítio. Eu não tenho sítio não, mas eu falava sempre isso. Então, quem quer me doar 50 mil? Aí um aluno lá, gaiato, fala assim, eu vou lá no banco, assalto o banco e trago o dinheiro. Ora, a piscina vai continuar sem existir, porque o dinheiro foi de um assalto, não faz parte do meu universo. Agora, se eu tivesse recebido uma fortuna, uma herança, de um avô, de um pai, e resolvesse me dar o dinheiro, eu ia aceitar. Aí a solução seria esse número aqui.
Ok? Mesma coisa na vida real. Então, verdade ou solução, vazio. 3. Resolva a equação universo igual aos reais. Aqui trocou o conjunto dos números para o conjunto dos reais. Essa é a equação do segundo grau. x2 menos 4x mais 3 igual a 0. O y é o coeficiente de x2, que é 1. Quando tem nada na frente aqui é 1. O b é o menos o 4, que é o coeficiente de x. E o c é essa constante aqui, que é 3. Se resolve isso através da fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E o delta é o B2, que é o discriminante, menos 4AC. Se você não sabe resolver a equação do segundo grau, você pode pegar as aulas aí no meu canal aí ou em outro canal. Então, B2 menos 4AC. O B é menos 4. O A é 1 e o C é 3. 4 ao quadrado 16. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. 16 menos 12, 4. Esse é o discriminante. Raiz de 4 é 2, menos o b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. O b é menos 4, menos e menos vai virar mais, né? Porque esse menos aqui, ó, com menos, o exercício fica mais. Raiz de delta, que é 4, é 2. Raiz de 4 é 2. A é 1, 2 vezes 1, 2. 4 menos 2 é 2, dividido por 2 é 1. E 4 mais 2 é 6, dividido por 2 é 3. Então a solução é o número 1 e o número 3. Agora, equações exponenciais. Equação exponencial é toda equação que contém variável no expoente, ou seja, a incógnita, que é a letra x em geral, ou y, seja lá o que for, está sempre no expoente. Você observa que na equação do segundo grau, não, que é no expoente aqui era o número 2, ó. Vou voltar aqui a tela aqui, ó. Aqui é a equação, ó, x ao quadrado. Isso aqui não é exponencial. É uma potência, mas não é exponencial, porque o x não está no expoente, ele está na base. Essa é a diferença de uma pela outra. Ok? 2 é a base, x é o expoente e 64 é a potência. Certo? Aqui, 3 elevado a x menos 1 mais 3 elevado a x menos 2 igual a 27. Esse conteúdo é estudado no primeiro ano do ensino médio. Apesar que hoje em dia os caras têm escondido a matemática nesses livrinhos por aí, nessas apostilas. Tenho visto muitas escolas escondendo o conteúdo. Aí quando chega no Enem, chega na faculdade, dá problema, né? Aí o cara cobra e o cara nunca vi isso, não estudei isso. Equações exponenciais. Então não existe uma fórmula para resolver uma equação exponencial. Por exemplo, a equação do segundo grau você resolve pela fórmula do Bhaskara, né? Aqui não tem fórmula, você tem técnicas. Então nós faremos vários exemplos apresentando formas diferentes de resoluções para as equações distintas. A prática, ou seja, a quantidade de exercícios que você vai resolver, vai te possibilitar você ficar bom no conteúdo, cada vez melhor. Então a prática levará à perfeição para resolver essas equações, só praticando. Eu vou deixar uma lista de exercícios, vou resolver alguns, e no final do vídeo eu vou dar um tempo. Se você resolveu, você pode conferir a sua resolução com a minha, ok? Já que essa apostila eu resolvi todos os exercícios que nela constava. Então eu coloquei aqui. Se você tiver interesse, você faz, depois você vai lá e confere. Então, a primeira equação, resolva 3 elevado a x igual a 243. O objetivo inicial da técnica é fazer com que esse primeiro membro, a base dele, fique igual no segundo membro, se for possível. No caso aqui é possível, eu vou pegar o 243 e vou fatorar. 243 é um número divisível por 2. Não, mas é divisível por 3. Então, 243 dividido por 3 é 81. Que dividido por 3 é 27. Que dividido por 3 é 9. Que dividido por 3 é 3. Que dividido por 3 é 1. Quantas vezes? 5 vezes. Então, você vem aqui e troca esse 243, né, pelo 3 5 vezes. Porque foi fatorado 5 vezes.
Ora, essa base ficou igual a essa base. Então, se essa base é igual a essa base, significa que o expoente é 5. Esse x aqui só pode valer 5. Para ficar tudo igual. O nome já está indicando que é igualdade. Ok? Então, x é 5. Solução, 5. Exemplo 2. 3 meios elevado a x é igual a 16,81 avos. Então, vou tentar fazer com que essa base aqui fique igual a essa. Então, eu vou fatorar o 16 e vou fatorar o 81. Ó, o 16 fatorado é 2 a quarta. O 81 é 3 a quarta. Todos os dois expoentes 4. Só que aqui é 3 meios, aqui é 2 terços. As frações são diferentes. Mas se eu trocar o numerador com o denominador dessa fração, esse expoente muda de sinal. É inverso multiplicativo do número. Você aprendeu isso lá no 6º ano. Então, 3 meios igual a 3 meios. Aí essa base ficou igual a essa base. Então, significa que esse expoente x só pode ser o número menos 4. Então, verdade menos 4. Ou solução. Exemplo 3. 6 multiplicado por 3 elevado a 2x vezes 3 elevado a x menos 1 igual a 0. Não tem como você igualar as bases. Então, a técnica aqui é outra. O que eu farei vai ser o seguinte. Eu vou fazer o 3 elevado a x igual a y. Então, onde tem 3 elevado a x, eu vou chamar da letra y. Ok? Então, aqui, ó, 3 elevado a x mais esse 2, fica 6y ao quadrado. Você observa que onde tem 3 elevado a x, é que eu vou substituir pela letra y. Então, esse 2 aqui, ele vem para cá. Aí, nesse momento, eu fico com a equação do segundo grau. Por isso que eu fiz a minha revisão, que você tem que saber resolver a equação do segundo grau, do primeiro grau, certo? Então, mesmo na exponencial, você usa o conteúdo anterior, que eu estou usando agora. Então, para resolver a equação, nós sabemos que delta é B2 menos 4AC. O A é 6, o B é menos 1 e o C é menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1. 4 vezes 6, 24, vezes 1, menos multiplicado por menos é mais. 1 mais 24 é 25. O x é menos o b, mais ou menos a raiz de 25, que é 5, sobre 2a. 12 vezes 6, 12. 1 menos 5 é menos 6. Dividido por 12, simplifica, dá 1 meio. E menos 1 mais 5 dá 4. 4 se simplifica com 12, dá 1 terço. Ok? Então, você tem lá esses valores. Correto? Encontrei aqui, ó, y igual ao meio e 1 terço. Aí eu vou voltar na equação, né? Eu não tinha feito o 3 elevado a x igual a y. O que é que eu encontrei para y? Eu encontrei 1 terço e encontrei menos 1. Então, você resolve essa equação aqui, troca o numerador com o denominador, fica x igual a menos 1. E depois você substitui o 3 elevado a x igual a essa outra raiz aqui, que é 1 terço. 1 terço, eu não cheguei a fazer aqui não. Igual a 1 terço. Então você coloca 1 terço aqui. Correto? Resolve, vai ficar menos 1. E menos 1 meio. Menos 1 meio. Se você colocar menos 1 meio aqui, ó, a base vai ser a mesma. Aí não tem como resolver. Então não tem solução. Então por isso que eu joguei o meio fora. Só fiquei com 1 terço. Porque 1 meio, se você colocar 1 meio aqui, ó, a base vai ser diferente. Aqui é uma base 3 e aqui vai ser uma base 2. E aqui menos, né? Então só serve essa raiz. Exercício 4. 2 elevado a x mais 2 elevado a x menos 2 menos 2 elevado a x menos 3 igual a 18. Então aqui não tem como ser igual às bases. Então o que eu fiz? Aqui numa subtração, então vezes x menos 2. Aqui numa subtração, x menos 2 elevado a x, 2 elevado a x vezes 2 elevado a menos 3. Então desmembrei isso aqui, correto?
2 elevado a x. Vou colocar ele em evidência, porque ele aparece aqui, aqui e aqui. Você colocando ele em evidência, vai ficar 2x dividido por 2x é 1. 2x vezes 2 elevado a menos 2 vai ficar 2 elevado a menos 2. E aqui 2 elevado a menos 3. Correto? Agora, o que é 2 elevado a menos 2? É 1/4. O que é isso aqui? 2 elevado a menos 3 é 1/8, porque o expoente é negativo. 1 mais 1/4 mais 1/8, você tira o mínimo múltiplo comum, correto? Vai ficar 8. 8 vezes 1, 8. 8 dividido por 4, 2 vezes 1, 2. 8 mais 2, 10. Menos 1, 9. 9/8. Isso aqui é uma multiplicação, você vai passar para cá dividindo. Ok? Passou para cá dividindo. Só que aí eu troquei o numerador com o denominador. Você observa aqui que esse 8 veio para o numerador e o 9 veio para o denominador. Multipliquei isso aqui, encontrei 16. Fatorei 16, que é 2/4. Agora sim, o x é igual a 4. Então, verdade, 4. Agora nós veremos a função exponencial. Não mais equação, sim função. Se você não entende nada sobre função, você pode pegar uma aula aí que eu fiz nesse canal também, chamado função. Então, dado o número real A, positivo e diferente, aqui eu escrevi errado, é diferente, de 1, chama-se função exponencial de base a função f de x igual a elevado a x, definida para todo x real, ou y igual a elevado a x. Ok? Então, isso aqui é uma função, não é uma equação. Exemplo, f de x igual a 3 elevado a x. Y igual a 1/4 elevado a x. O gráfico de uma função exponencial, que no caso aqui y igual a 2 elevado a x, é essa curva aqui. Ó. Atualmente nós enfrentamos um vírus aí no planeta chamado coronavírus, que o crescimento dele é através de uma função exponencial. Então, quando o x é 0, vai ficar 2 elevado a 0, que é 1. Todo número elevado a 0 é 1. Quando o x for 1, 2 elevado a 1 é igual a 2. Quando for 2, vai ficar 2 elevado ao quadrado, que é 4. Quando for 3, vai ser 8, e por aí vai. Então, quando o x for 0, vai ser 1. Quando o x for 1, vai ser 2. Quando o x for 2, vai ser 4. Quando o x for 3, ele vai ser 8. E quando for menos 1? Quando for menos 1, você troca o numerador com o denominador, vai ficar 1 meio. 1 meio, 1/4, 1/8 e por aí vai. Você observa que ele vem aproximando, aproximando, aproximando do eixo x, mas nunca toca. Você pode atribuir qualquer valor negativo aqui, ó, ele sempre vai aproximar. Esse é o gráfico da função exponencial. O domínio é R, que é o conjunto dos reais, que ele vai de menos infinito até mais infinito. E a imagem é R asterisco mais. Por quê? Porque ele só vai daqui para cima. Ele não toca o zero. Nunca vai tocar o eixo x, a função exponencial, sempre crescente. Então, está na moda atualmente, nós estamos falando aqui, só falando no mês de maio, né? No dia 15 de maio. E a humanidade está enfrentando esse coronavírus, correto? Cujo crescimento é uma função exponencial, que é um gráfico desse tipo aí. Essa função é função crescente, só precisa que começa aqui, cresce, 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 cresce e vai embora. Ok? De menos infinito a mais infinito, função crescente. E aqui eu fiz o gráfico de 1 meio elevado a x, ok? Antes a base era maior do que 0 e aqui a base é menor do que o número 1. Então, quando for 0, 2 elevado a 0 vai ser 1. Né? Quando for menos 1, você troca o numerador com o denominador, vai dar 2. Quando for menos 2, vai dar 1/4 e por aí vai. Então, você observa que aquela muda de posição, ela é decrescente, ela decresce, decresce, sempre passa pelo 1 e vai embora. Né? Quase tocando o eixo x, mas nunca toca. O domínio também é o conjunto dos reais. A imagem é o conjunto dos números reais asterisco positivo. Função decrescente.
Comparação de potências. A mesma base. Se a base for maior do que 1, nós temos o seguinte. Para você comparar isso aqui, ó, a base é 2 aqui. Ó. Aqui é maior do que 1. 2 é maior do que 1. Se é maior do que 1, você compara direto. 3 quintos, né? Maior que x. Menor que x, no caso menor. Você usa o mesmo sinal. Correto? 8 elevado a w é maior que 8 elevado ao quadrado. Então w é maior do que 2. Então quando a base for maior do que 1, a base for maior do que 1, você usa o mesmo sinal. Agora, quando ela estiver entre 0 e 1, a base for maior que 0 e menor do que 1, aí você inverte o sinal. Se aqui é maior, você vai colocar menor aqui. O x é menor do que 4. Você observa que a base é a mesma, né? Se não for, você tem que trabalhar de que forma que a base fique igual. Você só pode comparar quando as bases são iguais. Se não for, você usa a álgebra aí e faz com que fiquem iguais. Então, 1/3 é menor do que 1, então significa que o x é maior do que 5. É assim que você compara. Isso vai ser útil nas inequações, né? Que nós vamos ver agora. Uma inequação são as expressões que é maior que 0, menor que 0, maior ou igual a 0, menor ou igual a 0 e por aí vai. São as desigualdades. Primeiro, 2 elevado a x é maior do que 1. Ora, essa base é igual a essa? Não, mas todo número elevado a 0 vale 1. Então eu vou trocar esse 1 aqui por 2 elevado a 0. Ok? Vim aqui e troquei, ó. Todo número elevado a 0 vale 1. Aí a base ficou a mesma. Agora, x é maior do que 0. Então, solução é x pertencente aos reais, tal que x é maior que 0. Está resolvida a inequação. Isso não é equação, inequação. 2. 1/4 elevado a 4x menos 1 é menor que 1/4 elevado a x mais 5. Você observa que a base é a mesma, 1/4, 1/4, só que é menor do que o número 1. 1/4 é menor do que o número 1. Então significa que eu vou usar esse sinal aqui invertido. De maior passa a ser, de menor passa a ser maior. Está aí a equação do primeiro grau. Passa o x para o primeiro membro e o menos 1 para o segundo membro. Aí você tem que saber resolver na equação do primeiro grau, né? Não sabe, vai lá nas minhas videoaulas lá, ou não, qualquer professor e estuda isso aí. Então passei o x para o primeiro membro, passei o menos 1 para o segundo membro com a operação inversa. 4 menos 1, 3. 5 mais 1, 6. 6 dividido por 3 é 2. Então, x pertence aos reais, tal que x é maior do que 2. Domínio da função. Se eu pedir, dar o domínio dessa função, está aqui o argumento. Você observa que isso aqui é uma raiz quadrada. Obrigatoriamente, isso aqui tem que ser maior do que 0, né? Maior ou igual a 0, porque se for negativo não tem raiz quadrada nos reais. Então, a primeira coisa eu imponho. Isso aqui tem que ser maior do que 0, maior ou igual a 0. Como é que eu resolvi isso? Passei o 32 para o segundo membro, fatorei o 32, que é 2, 5 vezes 2 vezes 2 vezes 8. A base meio não é igual à base 2. Então eu troco o numerador com o denominador, expoente fica negativo. Mas a base é meio. Se era meio, vou inverter esse sinal aqui, ó. X é menor ou igual a 5. Menos 5. Ok? Então o domínio é x pertencente a reais, tal que x é menor ou igual a menos 5. E aí pediu o domínio disso aí. Como eu já falei, isso foi feito, eu tirei isso da minha apostila, foi feito à mão na época, em 1984, provavelmente talvez eu era nem nascido. Ok? E a partir desse momento eu vou contar 4 segundos para você resolver. Ó. Equações exponenciais para você resolver. Você copia isso aí no papel, resolve, ok? E eu vou te dar 4 segundos para você congelar a imagem, dar um auto print aí e copiar isso aí. Depois você resolve no seu caderno. E eu vou no final colocar a resolução de todas elas. Então tem 21 exercícios, eu resolvi os 21, só não vou explicar. Você faz um papel e confere se você quiser aprender,
né? Na época eu e a Magda escrevemos essa apostila, teve pai que reclamou que tinha poucos exercícios. Então eu resolvi todos os exercícios em Buru, deu um caderno de 200 páginas só de exercício, só de matemática. Aí eles pararam porque o filho não resolvia, né? Naquela época de computador não tinha nada, então era época dos dinossauros. Hoje você tem muito à sua disposição. Então tá aqui, ó, equações exponenciais. 4 segundos para você dar um print aí. 1, 2, 3, 4. Depois avança a tela. E aí é resolução. Ok? 1, 2, 3, 4. Sempre contando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Você dá um print, copia e resolve. 1, 2, 3, 4. Agora as exponenciais. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esse exercício aqui não tem como igualar essa base com essa, então não tem solução. 1, 2, 3, 4. Aqui as inequações. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E 1, 2, 3, 4. Enfim. Então até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.